Simara Cotegoso com a gente. Simara, bom dia. Tudo bem? Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. A gente trouxe hoje pro pessoal Aplique. Isso. Sete apliquê nas fraldas que a gente vai mostrar. Gente, um trabalho que é uma delícia fazer, porque trabalho para criança é sempre muito bom, não é? É bom. E é no tecido estampado, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de pintar direto na fralda, né? Aí eu faço uma aplicação com o tecido estampado. E fica super charmoso também, né? Isso. É bem legal. Aqui, gente, então, o trabalho que a gente vai fazer hoje, papel e caneta na mão para anotar todas as nossas dicas e os nossos materiais. Você vai precisar de uma placa de madeira preparada com cola permanente. Aquelas placas de MDF com aquele cole de escola para a fralda não ficar dançando, certo? Isso. Está aqui já separadinha a nossa placa. Além disso, você vai precisar de pincéis referências 151, 2, 4 e 8 e também o 440 e o 3/0. Bom, ter um jogo de pincel é um bom negócio, né? Porque daí você não passa aperto, gente. Você vai usando seus pincéis de cerdas mais duras, melhor? Eu uso para o de cerdas mais dura, né? Aquele que já vem recortadinho. Ótimo. Pinta bolinha. É o pinta-bolinha aqui. Está aqui o nosso pinta-bolinha. Além disso, você vai precisar de um termocolante, que é aquele que faz com que a peça fique, né, cole no seu tecido. Papel carbono, para passar o seu risco. O tecido estampado, daí da sua preferência, pode ser qualquer estampa. Além disso, o ferro elétrico. Tintas nas cores preta, branca, pêssego, salmão bebê, cinza chumbo, vinho púrpura, amarelo cádmio, verde folha, verde olívia, sépia. Isso para fazer a nossa... A pintura. Isso. Não, nesse caso é para fazer esse trabalho que é a joaninha. Isso, a joaninha. Dependendo do que você for fazer, são outras cores, mas sempre tinta para tecido. Isso, sempre tinta para tecido. E um diluente para tecido, são os materiais que a gente vai precisar. Isso, então aqui eu vou começar, o que eu vou fazer primeiro, né? Eu tenho o meu tecido aqui, então eu vou... Com um desenho com que eu posso pegar da internet. Isso, eu vou centralizar onde eu quero riscar no tecido, vou colocar o carbono, tá? Aqui embaixo do risco, tá? E vou riscar aqui. Vou passar o risco no tecido, tá bom? Ok. Então, aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu termocolante, tá? E o risco. Eu tenho o risco aqui, então eu vou virar aqui ao contrário e vou tirar o meu risco no termocolante, tá? Tá. Venho aqui. Toda a joaninha ou só de algumas partes? Não, que nem aqui eu coloquei o pet apliqué, eu fiz só na asa, então eu tenho só na asinha, né? Então aqui o detalhezinho e o charme vai estar na asinha também. Isso, aí eu escolhi um tecido vermelho já com as bolinhas preta, né? Que é a asinha da joaninha, vou fazer o risco, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, deixa eu colocar pra cá. Vou colocar o meu tecido aqui em cima, com o ferro eu vou passar o termocolante para o tecido, né? Ó. E vou recortar. Tá? Vou recortar direitinho aqui onde eu tenho risco, tá? E aqui eu trouxe já recortado, ó. Eu recortei o formato aqui da asa, né? Vou pegar aquele tecido que eu passei o risco, aonde eu tenho a asinha dele aqui, ó, eu vou passar. Então, eu dou uma beliscadinha aqui, tá? Pra tirar o termocolante, ó. Tiro essa película. Tira como se fosse aquela fita dupla face, né? Isso, aí tiro, venho aqui, centralizo aqui onde eu fiz o risco, tá? Direitinho, e coloco o ferro por 12 segundos, tá? Deixo lá 12 segundos. Eu gosto de passar também um pouquinho do avesso para fixar bem, porque esse aqui é o definitivo, você pode lavar, não precisa casear, tá? Tá. Depois que feito isso, eu venho com a pintura. Então aqui eu já tenho, olha, o risco e a minha aplicação, né? Agora eu venho para
Vou pintar aqui a minha joaninha. Eu vou fazer uma aqui, tá bom? Porque o nosso tempo é mais curtinho. O diluente é o que vai, inclusive, fazer com que eu consiga esse efeito, né? Isso, o diluente é o que vai me dar a transparência, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o salmão bebê. Vou misturar aqui no diluente. Misturar no diluente e vou passar aqui no rostinho, ó. Desculpa. Vou colocar aqui na plaquinha. Isso. Vou colocar na placa antes, né? De começar a pintura. Na placa que eu tenho aqui o termocolante, tá? Tá bom. E vou passar o diluente aqui no rostinho. No rosto, todo o diluente com o salmão bebê, tá? Ele fica bem clarinho porque eu quero a transparência, tá? Depois, com o diluente e o cinza chumbo, eu vou passar, eu vou colocar novamente o diluente a tinta no diluente, com o cinza chumbo, vou passar no corpo todo. Tá. Ó, passo aqui no corpo dela todo. E não precisa encharcar de tinta também. Não, não precisa colocar muita tinta não, porque o diluente, ele já ajuda, né? A aplicação da tinta. E como eu quero a transparência, eu também não posso colocar muita tinta, tá bom? Tá. Então eu vou aqui, vou preencher todo o corpo, ó. É uma pintura bem rápida. Certo. E a cabecinha aqui, ó. Preenchi, vou fazer a sombra com pêssego, a sombra aqui toda ao redor do rosto. Abaixo do nariz. Tá. Vou fazer uma sombra. Tô pintando aqui sem riscar o nariz. Mas deixa eu fazer um risco aqui para ficar mais fácil para visualizar, né? Ó, vou esfumar bem aqui embaixo do nariz. Tá. É bom esperar aguardar a secagem para fazer isso, tá? Mas esse é aquela questão da luz e sombra que vai dando profundidade no meu desenho, né? Isso. Agora, com o preto, eu vou fazer a sombra aqui, ó, ao redor da joaninha. Da joaninha. Tá. Tá bom? Vou esfumar bem, ó. E aí, menos é mais, né? É bom colocando sempre um pouquinho e acrescentando conforme eu vou querendo, né? É, com certeza, porque eu tô trabalhando aqui com a transparência, eu não trabalho com muita tinta não, tá? Movimentos circulares ajudam? Isso, quando você passa a tinta, quando você for esfumar, eu gosto de fazer um movimento circular, ó. Com o pincel em pé, gente. Isso, com o pincel bem em pezinho, ó. Tá. A cabeça eu vou repetir o processo, tá? Tá. Vou fazer aqui a sombra preta também. Eu faço bem acima do risco para tampar o risco aqui do carbono. Tá. Gente, você repara que é assim, quase nada de tinta, viu? Eu coloco a tinta de um lado só do pincel e depois eu já venho esfumando, né? Deixa eu ver. Eu adorei essa bolsa de coruja que você fez, ficou bem legal também. É, fica legal, né? Eu usei o tecido de coruja e já... E já aproveitou e fez o mesmo tema, né? Aqui também, né? A joaninha com... Isso, o com tecido a joaninha. de joaninha. Fica bonito o trabalho, gente. Tem muito tecido né? estampado bonito, né? Gente, que quem costuma ir em loja de tecido sabe que é difícil.
Você vai lá para comprar um e sai com 10, né? Nossa, é. Porque é tanta variedade. Muita variedade, né? A asa, eu sombreei aqui. A asa é bem simples. Como eu coloquei o tecido, então eu fiz só uma sombra aqui com o vinho. Ah, mas você faz também para poder dar para dividir. Legal. E dar profundidade também, né? Então eu venho aqui, eu fiz uma sombra só com o vinho, ó. Entendi. Movimento circular, tá? E reforcei com o preto. Tá bom. Ah, tá, mas bem levinho, gente, preto, ó. Bem de leve, tá vendo, ó? A perninha aqui eu vou fazer uma, porque também é bem simples. O que eu fiz? Eu só preenchi com a tinta preta, ó. Aqui eu não deixei transparência, eu nem usei o diluente. Vai direto na tinta mesmo. Vim com a tinta direto. Ó, e preenchiu. Esse é o pincel, é o quê? O 2? É, esse aqui é o 2. É o 2, né? Vai precisar de um pincel mais fininho mesmo, gente. Aí nessa parte. É bom ter, né? Sempre um pincel do 0. Eu sempre peço do 0 ao 14, é sempre bom, né? Aí você faz todos os trabalhos que você precisar, né? Ó, tá vendo? É bem simples, tá? Tá. E o olhinho, como que você fez? Então, o olhinho também, bem simples. O que eu utilizei essa peça, né? Que ela tem uma argolinha aqui e outra aqui. Tá. Então aqui eu quero o tamanho de um olho menor. Eu coloco só aqui assim na tinta, ó. De um lado só, tá vendo? E depois eu só encosto aqui no meu tecido, ó. Já sai o olhinho certinho, ó lá. Ah, que legal. Depois eu pego de novo, sempre. Como uma gotinha, né? É, ó. Só que ele sai em pezinho. Ó lá. Tá? Ah, então adorei essa Já dica. pronto o olhinho. Vou aguardar a secagem e depois pra poder pôr o ponto de luz, né? Isso, pra poder pôr o pontinho de luz ali, né? Eu, como esqueci o meu liner, eu vou fazer a sobrancelha com esse aqui, ó. Faz aqui, ó, a sobrancelha dele. Tá? Ó. E aguarda a secagem pra pôr o pontinho de luz, tá? Tá bom. E a boca, né? Ó. Eu fiz uma pintura bem simples e rápida, tá? Gente, aí não tem desculpa, hein? Até que tem um pouquinho mais de dificuldade com pintura, consegue fazer esse trabalho. Muito fácil. E é gostoso de fazer, né? E você tendo o tecido já estampado, não precisa também... É, porque a estampa do tecido enriquece o seu trabalho, né? Isso, já fica uma peça diferenciada, né? Se o nosso tempo de hoje já foi... Passa rápido, né, gente? Passa. Agora, quem tiver dúvidas e quiser entrar em contato, porque depois dessa peça pronta é só aplicar na fralda, certo? Isso. Aí é só aplicar, né? Se você fizer isso. Ó, apliquei ela aqui, tá? Naquela faixa que eu tenho da fralda e coloquei um passa-fita, coloquei aqui um bordadinho inglês. Essa flor você pintou também? Essa eu usei stencil. Ah, que legal, gente. Tá vendo? Você pode também fazer, então, acrescentar outras coisas no seu trabalho e vai ficar lindo desse jeito. Quem quiser tirar dúvidas, faz como para falar com você, Sil? Pode falar comigo no sil.cortegoso@gmail, no telefone 99812-1377. Perfeito. E também pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente encaminha as perguntas para ela, combinado? vidaplena@boavontade.com. Lembrando que os nossos vídeos também estão na internet, youtube.com/boavontade TV. Obrigada, até a próxima. Viu? Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada. A gente vai agora para o intervalo, mas a gente já volta.